E, na sua opinião, quem venceu o confronto? Esse confronto, Kennedy, ele foi né, no início dele, o Lula estava muito bem. Ele dominou a cena, ele trouxe o debate para o mundo real, ele conseguiu explorar o principal ponto fraco do Bolsonaro, que é a gestão da pandemia. Foi muito bem no primeiro debate, sem dúvida nenhuma, deu a impressão, no primeiro bloco. Administrou melhor o tempo. Muito. Deu a impressão de que ia dominar o debate, mas ele se perdeu no debate. O segundo bloco foi um 0 a 0 ali, eles não responderam às perguntas dos jornalistas. E o terceiro bloco foi inteiramente dominado pelo Bolsonaro. Ele não administrou o tempo, o Lula. Lula deu de graça para o Bolsonaro 7 minutos para ele sapatear em cima dos governos do PT. E o Lula não lidou adequadamente com o problema da corrupção, ele não lidou adequadamente e não lidou adequadamente também com o problema que é muito explorado pelo Bolsonaro, a relação do PT com as ditaduras latino-americanas, né? E eu não entendo por que o Lula faz isso, porque qual é a necessidade que ele tem de se atrelar a Nicarágua? Por que ele não pode se desvencilhar disso, não pode dar uma resposta categórica em relação a Nicarágua? Então ele permite que o Bolsonaro nade de braçada nesse assunto. Então eu me arriscaria a dizer que você não teve nocaute, mas o Bolsonaro encostou o Lula de tal forma nas cordas, na fase final do debate, e o Lula administrou tão precariamente o seu tempo, que eu me arriscaria a dizer que o Bolsonaro venceu esse debate por pontos. E havia na retaguarda, nós que estávamos lá dentro observamos isso, a cozinha do Bolsonaro funcionou muito melhor. Então avisava ele sobre tempo, orientava quando ele devia pedir direito de resposta, e o pessoal do Lula tentou acordar no final, mas não fez a assessoria adequada para o candidato durante o debate, né? E muita gente falando com os candidatos ao mesmo tempo. Eu contei uma hora, havia 12 pessoas em volta do Lula e 9 do Bolsonaro. Eu lembro de cobrir debates antigos em que tinha lá o Duda Mendonça, um marqueteiro, com o outro auxiliar, 2, 3 pessoas. 12 pessoas falando em volta de um candidato, ele acaba se perdendo. E tinha instantes que as câmeras não mostravam, mas eles estavam digladiando entre eles e a assessoria orientava, olha, tempo e tal, e durante o embate dos dois, né? E acho que também na fase final, o Bolsonaro, que começou muito mal, o Lula muito bem, aproveitando o espaço, o Bolsonaro se encontrou, e aí passou até a atitude corporal dele foi uma atitude de mais agressividade, encostando no ombro do Lula. O Lula percebeu que aquilo era negativo para ele, mas a minha impressão é de que a fase final do debate foi dominada pelo Bolsonaro. Ele precisava disso. Acho que o Lula não lidou bem com o tempo e não lidou bem com alguns assuntos que são o calcanhar de Aquiles da campanha do PT. A saber, corrupção, essa relação com as ditaduras e, em terceiro lugar, a temática moral, que o Bolsonaro falou de aborto, falou de fechamento de igreja durante a pandemia como se fosse uma opção e como se o Lula tivesse alguma coisa a ver com a gestão dos governadores. E o Lula não respondeu nada disso. Ele veio, fez a exposição que ele achou que devia fazer, mas as coisas ficaram sem resposta. Então ficou a impressão de que o Bolsonaro venceu esse debate por pontos. Que efeito que você vê nas pesquisas que vão sair na próxima semana? Isso tudo que a gente está dizendo aqui, às vezes a gente tem uma impressão, né, acompanhando o debate, e o público tem outra impressão completamente diferente. Mas pelo ritmo que a gente ia verificando na pesquisa, se você pega em dezembro do ano passado, o governo Bolsonaro tinha uma taxa de mais de 50% de ruim ou péssimo. Ele hoje está empatado ali tecnicamente a taxa dos que consideram ruim e péssimo com os que consideram ótimo ou bom o governo. Então ele melhorou a imagem do governo, o que é natural quando ocorre uma campanha eleitoral, né? Então pela dinâmica do movimento que a campanha vinha seguindo, o mais provável, e aí é uma impressão que nós vamos ter que ver se o eleitorado concorda com isso, porque a nossa avaliação, a gente tenta fazer uma avaliação científica, mas o eleitor vota leigo, né? Então a tendência, a meu juízo, é de que ocorra um encurtamento da distância e a tendência é que nós tenhamos um resultado ainda mais apertado.